Queridos amigos e amigas, a lição 7. O perigo da murmuração. Estamos verdadeiramente entusiasmados por nos reunirmos hoje para explorar este tema tão significativo. À primeira vista, pode parecer simples, mas ao longo desta aula, vamos desvendar as profundas ramificações que a murmuração pode ter em nossas vidas espirituais e comunitárias. Preparem-se para uma verdadeira imersão, onde cada palavra proferida nos levará a uma reflexão profunda sobre como a murmuração pode ser um obstáculo real em nosso caminho de fé e crescimento pessoal. Estejam abertos e receptivos, pois juntos vamos descobrir sugestões valiosas e ferramentas práticas para enfrentar este desafio com sabedoria e compaixão. Estamos prontos para embarcar nessa jornada de descobertas e transformações. Vamos aprender, crescer e nos fortalecer uns aos outros nessa busca por uma vida mais plena e conectada com Deus. Inspirados pelas palavras sábias do renomado pastor Osiel Gomes, vamos colocar nosso próprio tempero nessa aula, com aquela pitada de humor para deixar tudo mais leve e divertido. Então, segurem os cintos e preparem-se para uma aventura espiritual cheia de aprendizado e boas risadas. Após a introdução calorosa, é chegada a hora de adentrar a exploração do primeiro tópico crucial do nosso estudo: a murmuração na Bíblia. Este ponto fundamental está subdividido em 3 segmentos essenciais, que nos conduzirão a uma compreensão mais profunda desse fenômeno tão presente em nossas vidas espirituais e comunitárias. No primeiro segmento, vamos mergulhar nas raízes e na essência do ato de murmurar. No segundo ponto, direcionaremos nosso olhar para o comportamento dos murmuradores. Por fim, no terceiro segmento, nos aprofundaremos na figura do crente murmurador. Primeiro ponto: o que é murmurar? A murmuração, o artefato favorito dos mestres do descontentamento. Na Bíblia, encontramos uma verdadeira enciclopédia de termos para descrever essa prática. Temos o hebraico lim, que soa como um resmungo, um lamento, tipo aquele gemido que a gente dá quando percebe que esqueceu o celular em casa. Números capítulo 14, versículo 36. Depois, temos o higaion, que parece mais uma sinfonia de reclamações, uma espécie de orquestra do descontentamento. Lamentações capítulo 3, versículo 62. No grego, encontramos o gogguzo, que é como um sussurro de insatisfação, algo que só os conspiradores secretos seriam capazes de praticar. João capítulo 7, versículo 32. E olha que figura o murmurador é. Seu espírito parece ter uma relação de amor e ódio com o descontentamento, alimentando-se de queixas e oposições como se fossem o seu café da manhã diário. Lembra daqueles momentos em que até mesmo Moisés e Arão foram alvo desse espetáculo de murmuração? Foi tipo uma maratona de reclamações. Não tem água. Cadê a comida? Por que não estamos no Egito? Êxodo capítulo 15, versículo 24, capítulo 17, versículo 3, Números capítulo 14, versículo 27, e capítulo 16, versículo 41. Então já sabem, pessoal, se estiverem com vontade de murmurar, pensem 2 vezes. Deus está de olho, e ninguém quer ganhar um ingresso para a próxima maratona de lamentações, né? Ponto 2. O comportamento dos murmuradores. Os murmuradores, aquelas estrelas do show da insatisfação crônica. Eles não eram exclusividade de uma época ou lugar, não. Estavam lá desde os tempos de Moisés, reclamando sobre a falta de comida e, quem sabe, até mesmo sobre a qualidade do maná celestial. Êxodo capítulo 16, versículo 11. Até nos dias ensolarados de Jesus, lá estavam eles, os mestres do resmungo, os campeões das indiretas sarcásticas, dando um showzinho entre os escribas e fariseus. Lucas capítulo 15, versículo 2. E não pense que a murmuração deu uma pausa na era da igreja. Nem um pouco. Ela se infiltrou até mesmo nos corredores sagrados de Jerusalém, causando tumulto entre os primeiros fiéis. Atos capítulo 6, versículo 1. Tão sério foi esse comportamento que ameaçou a unidade da igreja, deixando até os apóstolos de cabelo em pé e correndo atrás de soluções rápidas para evitar o caos total. Atos capítulo 6, versículos 1 ao 7. Então, pessoal, bora ficar ligados. Essa murmuração não é brincadeira não.
além de enfraquecer nosso lado espiritual, também pode dar uma bela bagunçada na saúde emocional e física. E ninguém quer sair por aí com a aura negativa de um murmurador crônico, né? Ponto 3. O comportamento dos murmuradores. O crente murmurador, aquele que faz a turma dos anjos revirar os olhos. Imagina só, você lá, se gabando de ter o Espírito Santo como seu coach pessoal, e de repente, se entrega ao resmungo como se fosse a atividade física do dia. Não dá, né? É tipo ter um carro de última geração e dirigir só na contramão. É que, segundo as Escrituras, quando a gente se joga na murmuração, é como se a gente deixasse a porta aberta para o diabo entrar, sentar no sofá e pedir pipoca. Não tem como ser bonzinho e agradável quando se está dando mole para o maligno, né? É como tentar dançar valsa com uma pedra no sapato. O crente murmurador acaba virando uma espécie de embaixador do caos, um facilitador dos planos do diabo. E aí, meu amigo, a alma fica meio que num estado de ressaca espiritual, porque, como dizia Jesus, se a luz dentro de você está mais fraca que vela em ventania, a coisa não vai brilhar lá muito, não. Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23. Então, fica a dica, galera. Deixa o resmungo para trás e vamos ser mais luminosos que aquelas luzes de Natal da casa da tia da vizinha. Visando o primeiro tópico. A murmuração na Bíblia é um tema que nos conduz a uma reflexão profunda sobre nossas atitudes espirituais e comunitárias. Ao explorarmos suas raízes e essência, compreendemos que é um comportamento alimentado pelo descontentamento, expresso de diversas maneiras ao longo das Escrituras. Desde os tempos de Moisés até os dias de Jesus e além, os murmuradores têm sido presença constante, desafiando a harmonia e a unidade. Seu comportamento crônico não apenas enfraquece a espiritualidade individual, mas também ameaça a coesão dos grupos e até mesmo das comunidades religiosas. Ao nos depararmos com a figura do crente murmurador, somos confrontados com a incoerência entre a profissão de fé e a prática cotidiana. Permitir-se murmurar é abrir as portas para influências negativas, comprometendo a própria essência espiritual. Jesus nos lembra que a luz interior é fundamental, e o hábito da murmuração só a enfraquece, obscurecendo o brilho que deveria emanar de nós. Portanto, diante desse alerta, é imperativo abandonar a murmuração e abraçar uma postura mais positiva e luminosa. Somente assim poderemos verdadeiramente refletir a luz e a graça que desejamos manifestar, afastando as sombras do descontentamento e contribuindo para a edificação espiritual e a paz comunitária. Agora que já exploramos os gemidos e resmungos do primeiro tópico sobre a murmuração na Bíblia, vamos dar um pulinho para o segundo, onde vamos encarar a murmuração, o que atrapalhou a turma da promessa de terra prometida. Aqui, vamos descobrir por que resmungar é tão ruim. Assim como no primeiro rolê, esse tópico também está dividido em 3 partes. A murmuração contra os líderes escolhidos por Deus. A murmuração contra Deus. E por que é cilada murmurar? Então, se segura na cadeira que essa viagem promete. Vamos ficar ligados para sair dessa enrascada da murmuração como verdadeiros campeões. Primeiro ponto. A murmuração contra os líderes escolhidos por Deus. Então, vamos mergulhar nessa história da murmuração contra os líderes escolhidos por Deus. Vamos entrar nos detalhes e botar um sorriso no rosto, sem perder o foco, claro. Então, imagine a cena: Moisés e Arão liderando o povo pelo deserto, como aqueles guias turísticos que tentam manter a galera na linha durante uma trilha complicada. Só que, ao invés de apreciar a vista e curtir a caminhada, o pessoal começou a reclamar. Tipo: ai, Moisés, cadê a água? E Arão, esse maná de novo? Tá de sacanagem. E olha que Deus estava de olho nessa balbúrdia toda. Aí, vamos explorar o porquê dessa insatisfação toda. Às vezes, a galera tava meio desconfiada, tipo aquela sensação de quando o GPS do celular te leva para uma rua sem saída e você começa a questionar se tá tudo bem mesmo. E isso pode vir da falta de fé em Deus e nos planos dele. Quando a gente começa a duvidar, o resmungo começa a brotar feito mato no jardim. Mas não é só uma questão de fé não. A murmuração tem consequências sérias, tanto pro espírito quanto pro dia a dia. Imagine só, além de desanimar todo mundo,
ainda pode atrapalhar o rolê com Deus, tipo ficar com uma mancha na reputação espiritual. Afinal, resmungar contra a liderança divina é tipo reclamar do chefe no restaurante. Pode até dar vontade, mas não é a melhor ideia. Então, pessoal, vamos aprender com essa história. Se Moisés e Arão eram os líderes escolhidos por Deus, melhor confiar na viagem que ele preparou. Se não, além de ficar sem água no deserto, ainda corre o risco de perder o caminho da terra prometida. E ninguém quer isso, né? Vamos agora para o segundo passo, para o segundo ponto, a murmuração contra Deus. Agora é hora de dar um mergulho mais fundo naquela murmuração contra Deus. Vamos detalhar essa resposta divina às queixas do povo, mostrando como Deus segurou a onda diante de tanta reclamação. E olha, pode acreditar, ele teve uma paciência de Jó. Imagina só a cena, o povo lá no deserto, reclamando para Deus como se ele fosse o gerente do universo e tivesse esquecido de mandar as promoções da semana. Deus, cadê a água? E por que só tem maná no cardápio? Mas olha, Deus não se estressou não, pelo contrário, ele lidou com aquilo de uma forma bem de boa, mesmo com a galera testando sua paciência como se fosse um novo jogo de videogame. Agora, vamos entender por que esse resmungo todo pode distorcer nossa visão de Deus. Às vezes, quando a gente tá naquele modo reclamão, tipo aquele cliente que sempre acha um defeito no produto, a gente acaba esquecendo o tamanho da providência divina. É tipo perder o foco e só ver o lado vazio do copo, sem perceber que ele tá sempre ali, pronto para encher até transbordar. E olha, a comunhão com Deus também pode sofrer um baque quando a gente fica nessa vibe de reclamação. É como se a linha ficasse meio ruim e a gente não conseguisse mais ouvir a voz dele claramente, tipo quando a internet tá lenta e a chamada de vídeo fica travando. Por isso, é importante trazer nossas preocupações e necessidades com fé e confiança, sabendo que ele tá sempre de olho e pronto para agir. Finalizo o ponto 2 do tópico reforçando por que jamais devemos murmurar contra Deus. Terceiro, ele é o gerente do universo, e reclamar com ele é como reclamar com o dono da loja. É melhor pedir as coisas com jeitinho, afinal, ele sempre tem um plano melhor guardado na manga. Segundo, quando murmuramos, acabamos distorcendo nossa visão de Deus. É como olhar só pro lado vazio do copo e esquecer do tamanho da providência divina, que tá sempre ali, pronto para encher até transbordar. Terceiro, nossa comunhão com Deus pode sofrer um baque quando entramos na vibe da reclamação. É como se a linha ficasse ruim e a gente não conseguisse mais ouvir sua voz claramente. É melhor manter a conexão forte e sem interferências. Quarto, Deus é como um pai que cuida de cada detalhe das nossas vidas. Reclamar com ele é como duvidar do amor e do cuidado que ele tem por nós. É melhor confiar e trazer nossas preocupações e necessidades com fé e confiança, sabendo que ele está sempre de olho e pronto para agir. Então, galera, vamos aprender com essa história. Se pintar aquela vontade de reclamar para Deus, lembre-se que ele é o grande gerente do universo e sempre tem um plano melhor guardado na manga. Afinal, ele não só tem a paciência de Jó, mas também o amor de um pai que cuida de cada detalhe das nossas vidas. Finalmente chegamos ao ponto 3 do segundo tópico. Por que é perigoso murmurar? Beleza, vamos lá. Por que é tão perigoso dar uma resmungadinha? Vamos entrar nos detalhes desse mistério da murmuração, com uma pitada de humor e toda a seriedade que o assunto merece. Então, bora começar com as implicações espirituais desse hábito de resmungar. Imagina só, você lá, reclamando da vida como se fosse um gato perdido na chuva. Mas olha, isso pode minar nossa fé mais rápido que um chocolate derretendo no sol. Sério, resmungar pode deixar a gente meio cego para as coisas boas que Deus tem preparadas para nós, tipo aquele amigo distraído que não vê a pizza chegando. E não para por aí, resmungar ainda pode abrir as portas para outros pecados. É tipo aquele dominó, quando um cai, o resto vai atrás. Então, se a gente começa com a murmuração, logo tá entrando numa espiral de reclamação que nos afasta do caminho da santidade. É como pisar numa poça de lama e acabar sujando o sapato todo. Mas calma lá, não é só tragédia não. É que, quando a gente para de resmungar e começa a agradecer, é como se abrisse a porta pro sol brilhar de novo.
Aí a gente consegue experimentar a plenitude e alegria que Deus quer para a gente. É tipo abrir a janela num dia de sol e sentir o vento bom soprando no rosto. Então, fica a dica: resmungar pode até ser tentador, mas é um beco sem saída. Melhor mesmo é trocar o resmungo pela gratidão e ver como a vida fica mais leve e cheia de bênçãos. Acho que as lições sobre o perigo da murmuração estão sendo bem interessantes, não é mesmo? Como prometido desde o início da aula, estamos lidando com esse assunto com seriedade, mas também com uma pitada de humor para manter o pessoal engajado. E parece que estamos conseguindo. Mas peraí, ainda temos o tópico 3 pela frente. E estamos super animados para discutir sobre a murmuração como um pecado que pode atrapalhar nossa entrada na Canaã Celestial. Então preparem-se, porque vem muita coisa boa por aí. Terceira, murmuração, um pecado que nos impede de entrar na Canaã Celestial. Ponto 1. O fim dos israelitas murmuradores. Beleza, agora é hora de entender direitinho o que aconteceu com aqueles israelitas que não paravam de resmungar. Preparem-se para uma mistura de detalhes, uma pitada de humor e toda a seriedade que essa história merece. Então, lá vamos nós. Os israelitas murmuradores acabaram se metendo numa bela enrascada. Sabe por quê? Por que ficaram tão preocupados em reclamar que esqueceram de confiar em Deus e agradecer pelo que já tinham? E adivinha só? Essa falta de fé e gratidão fez com que perdessem a chance de dar uma passadinha na terra prometida. É como se tivessem perdido o avião para as férias dos sonhos. Mas calma, não para por aí. Deus resolveu mostrar que não tá pra brincadeira e deu uma bela bronca nessa galera. Foi tipo um castigo divino sob medida. E olha que ele é criativo, viu? Desde serpentes venenosas até andar em círculos no deserto, teve de tudo um pouco. Foi tipo a vingança do roteirista. Mas como nem tudo na vida é só castigo, dá pra tirar umas lições espirituais dessa bagunça toda. Tipo aprender a confiar mais em Deus, agradecer pelo que temos e não ficar de mimimi quando as coisas não saem como planejamos. É como aquele ditado: quem reclama, espanta a sorte. Então, pessoal, fica a dica, vamos deixar a murmuração de lado e focar na confiança e gratidão. Assim, a gente evita se meter em enrascadas e ainda aprende umas lições valiosas para a vida. Antes de passar para o ponto 2, vamos lembrar o seguinte. Primeiro, paciência de Jó, mais justiça divina. Deus demonstra uma paciência incrível ao lidar com os erros e murmurações do seu povo, mostrando que seu amor e misericórdia são inabaláveis. No entanto, essa paciência não significa que ele vai ignorar as consequências dos nossos erros. Assim como um pai amoroso, ele corrige e disciplina aqueles que ama, para que possam crescer e aprender com seus erros. É como se ele dessas várias chances, mas também fosse justo em suas correções, para que possamos nos tornar melhores. Segundo, justiça sem passar pano. Enquanto Deus tem uma paciência infinita, ele também é justo e não pode simplesmente ignorar o que é errado. Ele precisa agir de acordo com sua natureza justa e corrigir os erros de seu povo. Isso significa que, embora ele possa perdoar e oferecer graça, ele também traz consequências para nossas ações, para que possamos aprender e crescer espiritualmente. É como se ele nos desse uma chance de fazer as coisas direito, mas também nos lembrasse que nossas ações têm consequências que precisamos enfrentar. Ponto 2. O destino dos murmuradores. Então, imagina só, os murmuradores estão com um destino meio complicado. O apóstolo Paulo, que não era de brincadeira, deu aquele toque sério para a galera da nova aliança. Gente, segura a onda na murmuração. Se não é capaz de acabar igual aos tiozinhos do Antigo Testamento, que foram pro beleléu por causa disso. É tipo uma placa de cuidado, perigo de morte espiritual adiante. Isso significa que se alguém fica nesse ciclo de resmungos, tá meio, ou melhor, bem, que se distanciando do clima de boa com Deus. E daí já viu, né? Perde o tesão pelas coisas do espírito e se afunda numa vibe meio deprê. É tipo ficar com o pé na cova, mas sem o charme do vampiro. O negócio é sério mesmo. A murmuração não é só um probleminha chato. É tipo uma armadilha que pode pegar a gente no caminho cristão.
Então, melhor ficar esperto e manter o radar desligado para não cair nessa cilada. Então, galera, a mensagem final é séria: cuidado com a murmuração. Não é só uma questão de ficar de mau humor, é uma parada que pode colocar em risco nossa comunhão com Deus e até mesmo nossa vida espiritual. Se a gente fica nesse ciclo de reclamações, é como se estivéssemos abrindo uma porta para um destino nada legal. Então, vamos manter o foco, a gratidão e a fé, evitando cair na armadilha dos resmungos. Afinal, o caminho da vida cristã é de alegria, crescimento e paz, não de murmuração e desânimo. Chegamos ao momento aguardado, o ponto 3, o último tópico desta lição dominical. É hora de dar uma olhada no que o pastor Osiel Gomes falou e colocar nosso próprio tempero nessa conversa. Vamos lá, vamos desvendar o mistério do texto com o nosso jeitinho característico de comentar, né? Ponto 3. Os males da murmuração. Chegou a hora de dar uma espiadinha nos males da murmuração, aquele hábito chato que pode causar um verdadeiro caos na vida da igreja e na nossa comunidade de fé. Vamos analisar como esse resmungo pode plantar a sementinha da desunião, brigas e bate-boca entre os crentes, e como isso afeta lá no campo espiritual. Mas calma, não é só tragédia não. Vamos também discutir um plano de ação para dar um chega pra lá nessa murmuração, tanto na nossa vida pessoal quanto na vida da galera da igreja. E olha, não podemos esquecer da importância de cultivar uma vibe de gratidão e louvor, mesmo quando tudo parece meio bagunçado. Afinal, quem disse que não dá pra rir um pouquinho enquanto a gente aprende a ser mais gente boa? O destino dos murmuradores. Daremos um mergulho mais profundo na advertência do apóstolo Paulo sobre os perigos da murmuração, destacando como ela pode nos afastar da comunhão com Deus e nos levar à morte espiritual. Discutiremos como a murmuração pode ser um sintoma de um coração endurecido e rebelde, e exploraremos as implicações dessa atitude para nossa jornada de fé. Quanto à advertência do apóstolo Paulo, imagine que estamos prestes a mergulhar em um oceano de advertências sérias, mas com um toque de humor para manter o clima leve. O apóstolo Paulo, que era tipo um mestre nessa coisa de vida espiritual, nos deu um toque especial sobre os perigos da murmuração. É como se ele tivesse acenado com uma placa enorme escrito "Cuidado, perigo de afastamento de Deus à frente". Agora, vamos entender o que isso significa. Quando a gente se entrega à murmuração, é como se estivéssemos dando um passeio rumo ao isolamento espiritual. É tipo aquela pessoa que sempre reclama e ninguém quer mais ter por perto. É um afastamento da comunhão com Deus, como se estivéssemos falando tchauzinho para aquela conexão especial que a gente tanto preza. E acredite, isso não é só uma questão de perder uns pontos com Deus. É algo mais sério. É como se a murmuração nos levasse por um caminho sinistro, onde a morte espiritual tá ali na esquina. É tipo entrar numa estrada esburacada sem GPS, não dá para prever onde vamos parar, mas sabemos que não é um destino muito legal. Então, pessoal, é hora de ficar atento. A murmuração não é só um probleminha bobo, é algo que pode nos afastar daquilo que mais prezamos, nossa comunhão com Deus. E aí, ninguém quer cair nessa, né? Então, bora segurar a língua e manter a vibe positiva, que o caminho com Deus é bem mais legal quando a gente escolhe a gratidão em vez da murmuração. Pensem também sobre as implicações das murmurações. Imagina que estamos prestes a abrir a caixa de Pandora dos corações endurecidos e rebeldes, mas com aquele toque de humor que faz a gente rir enquanto aprende. A murmuração, sabia, pode ser tipo um sinal de alerta luminoso piscando, coração rebelde à vista. É como se fosse um sintoma de que algo não tá muito bem lá no fundinho do coração. Agora, vamos dar uma olhada mais de perto nesse coraçãozinho rebelde. Quando a gente vive resmungando por aí, é como se estivesse dando uma de dono da razão, né? É tipo aquele amigo teimoso que não aceita conselhos, mas quer que todo mundo concorde com ele. E aí, a coisa começa a ficar feia na nossa jornada de fé. Porque olha só, quando o coração endurece e a gente se agarra ao resmungo, é como se estivéssemos colocando um obstáculo gigante no nosso caminho espiritual. É como tentar correr uma maratona com os pés presos no chão. A jornada fica mais difícil, mais pesada, e a gente corre o risco de tropeçar e cair a cada passo.
Então, galera, é hora de dar um jeito nesse coraçãozinho rebelde. Vamos deixar a murmuração de lado e abrir espaço para a fé, a humildade e o amor. Porque a jornada de fé é muito mais leve e prazerosa quando a gente escolhe seguir com o coração aberto e receptivo, pronto para receber tudo que Deus tem preparado para nós. Queremos expressar nossa sincera gratidão a todos que assistiram ao vídeo da lição 7, onde exploramos juntos o perigo da murmuração. Foi incrível contar com a presença de cada um de vocês nessa jornada de aprendizado espiritual. Agora, convido a todos para nossa próxima lição, a número 8, onde vamos abordar um tema igualmente importante: confessando e abandonando o pecado. Será uma oportunidade única de refletirmos sobre a importância de reconhecer nossas falhas, confessá-las diante de Deus e abandonar os caminhos que nos afastam dele. Então, não percam! Marquem na agenda, convidem os amigos e vamos continuar crescendo juntos na fé. Espero ver todos vocês lá, prontos para mais um momento de aprendizado e reflexão. Até a próxima lição! Até a próxima lição!